De Bem com o Pão. Voltamos aqui, irmãos, então, conversando com a Helena, aqui da cidade de Feliz. Tem uma bênção aí na vida da Helena, né? Já falamos dos materiais, vamos falar um pouquinho da bênção. Tem lá o maridão e tem a filha também aí na igreja. Como é que funciona essa questão de introduzir? Como é que é o nome mesmo? Mayara. Quantos anos ela tem? Ela tem 13. 13. Como é que funciona agora? Porque a Mayara já está há 5 anos, então ela está aqui desde os 8 contigo, né? Como é que funcionou para ti, assim, fazer essa introdução? Vamos dar umas dicas agora para algumas mães, alguns pais que têm os filhos em casa e os filhos estão 13 anos e começam a ficar naquela fase. Mas meus amigos estão indo lá. Como é que será que ela sente isso ou já pela questão de estar frequentando a igreja, graças a Deus o Senhor já foi trazendo para um rumo aí? Como é que funciona, Helena, essa lida do dia a dia com um adolescente, né? 13 anos já é uma adolescente em casa, né? Assim, essa é uma área que eu creio que eu e ela estamos crescendo juntas. Porque pelo fato do Senhor ter me dado muito conhecimento, muita sede pela palavra, no decorrer dessa minha história com Jesus, acabou se transformando assim um pouco de legalismo, né? E no começo, assim, eu fui aquela mãe muito impositiva, apesar da Mayara, assim, sempre buscar do jeito dela, como eu busco do meu, do jeitinho dela, né? Desde sempre, tanto que, glória a Deus, eu lembro assim, no começo, né? Nós começamos a ir, e eu me lembro que no começo ela pegava a Bíblia e levava junto para a escola para falar com as amiguinhas dela, né? Aquele primeiro amor meu e o primeiro amor dela. Então, a gente foi crescendo junto, né? E quando eu me batizei em março, em outubro, teve batismos, eu não me lembro mais muito bem, e eu me lembro que ela chegou e disse, mãe, eu quero me batizar. Ela, na verdade, estava indo para 8 anos, eu tinha 7, não me lembro muito bem, mas enfim. E aí aquilo foi um choque, porque na realidade, mais uma vez, haja unção interior, porque a idade é 12 anos, né? E aí aquilo ficou, passei para o presbítero, né? E aí foi orado, enfim, aí uma hora o presbítero chegou, ó, tu pede para ela, porque a Mayara, ela sempre teve Deus deu muita inteligência para ela. Então, para a idade dela que ela tinha, ela era muito avançada sempre na frente. E aí, como ela já tinha o discernimento, eu sentei, conversei, filha, tu tem realidade o que significa, pedi, e ela tudo falava, enfim. Eu disse, tu quer se batizar? Sim, então aconteceu, ela já é batizada desde aquela época, então o Espírito já habita nela. Então eu clamo constantemente para o Senhor, para que Ele me dê essa realidade de ser uma mãe espiritual, porque a minha maior dificuldade tem sido essa. E aí eu já escutei os materiais, mas eu vejo assim que realmente é uma coisa que nós vamos aprendendo juntas. O Senhor usa ela para quebrar o vaso mãe, usa a mãe para quebrar o vaso filha. Então assim, e aí nos últimos dias agora, o Senhor permitiu algumas circunstâncias justamente, sabe, para quebrar nós duas. Assim, eu vejo que foi uma bênção assim o que o Senhor fez, porque fez a gente voltar ao princípio de se unir para orar, que a gente não estava fazendo, a gente esqueceu, a gente faz isso com os irmãos, mas acha que porque é da casa, não precisa. E aí o Senhor permitiu algo que fez com que a gente sentasse junto, combatesse junto as trevas que habitam em nós. Então, é como diz, né, união. Aonde há união, Deus opera. Então, eu creio que é isso que o Senhor queria, que a gente, então, juntas viesse a combater, que era o que a gente não estava mais fazendo. Eu estava vendo a Mayara como a minha filha, estava querendo exigir dela coisas que nem eu não fazia, sabe? Eu vejo, assim, essa realidade que o Senhor está me dando agora, que as mães não sejam mães autoritárias. A autoridade do Senhor, ela não é impositiva, ela é através da intercessão, da oração, só que a gente acha que não pode, porque tu não quer entregar o Isaac, tu não quer dar teu filho, mas é dando para Deus que ele vai ser guardado. Eu não consigo guardar, e isso é uma dificuldade que eu vejo assim, que eu tenho como mãe, de ter a realidade de que o Espírito habita na minha filha, e da mesma forma como ele faz a obra em mim, ele vai fazer nela, porque não sou eu que convenço do pecado, da justiça e do juízo. Então, eu nunca vou poder proibir, é como a gente senta para conversar, eu sempre passo para ela, filha, não tenha medo da tua mãe, porque o inimigo, ele vem, né? Ele quer te fazer sentir medo, ele quer te oprimir, ele quer te fazer ficar amargurado com aquela pessoa que quer te ajudar. Mas se tu manter sobriedade, isso também em relação aos irmãos, né? Às vezes o irmão vem e te exorta. Se tu vê ele como uma pessoa normal,
facilmente tu te amargura. Mas se tu tiver nele a possibilidade do Senhor usando ele para te abençoar, tu não vai te amargurar, porque julgue a profecia e não o profeta. E aí a gente senta, então, durante a semana para conversar, e todas essas fases, agora que nem o irmão falou, estão acontecendo, porque a Maiara, ela estuda numa escola pública, e onde nós moramos não tem cristãos, até tem, mas eles não têm o que nós temos ainda, eles não têm essa realidade do que é verdadeiramente seguir Jesus, de que é praticar a palavra em todos os lugares, não só na igreja. E aí a gente encontra esses degraus de diferença. Pelo menos os nossos pais, a gente quer achar que nossos filhos geralmente são um pouquinho mais santos, né? A gente, não, imagina, a gente olha lá, aquele vaso lá que é do Senhor também, em nome de Jesus, mas não frequenta uma casa de oração, e a gente diz, não, olha só. E a gente vê grande diferença no falar deles, nas condutas deles, para os nossos filhos. E a gente sofre junto, né, Helena, assim com os filhos. Com certeza. E nesse decorrer, eu creio que agora está sendo uma das fases mais difíceis, assim, que é justamente essa da transição porque os nossos filhos vão descobrindo que eles também têm direitos e deveres ao mesmo tempo. Mas o que prevalece? Os direitos, como o irmão mesmo compartilhou, a gente chega no pai, né? A gente só pensa naquilo que é bom para nós. Mas foi durante esses dias que a gente aprendeu a sentar para conversar, a não ter medo, não ter vergonha e ver no pai e na mãe uma amizade. Não deixar que o inimigo venha e faça com que haja divisão dentro da casa. Mas, enfim, a maior parte realmente vai ser através da oração, porque eu creio que a minha filha vai ter que ter experiências com o Senhor para ela se firmar na fé. E as experiências são dela e de Jesus. E eu não sei o que Deus vai ter que permitir na vida dela para que ela venha se firmar na rocha. Como eu, na maior parte, eu me firmei no sofrimento, porque foi onde Deus me resgatou. Quando está tudo bom, é ótimo, eu venho para a igreja, eu louvo, eu agradeço, eu glorifico. Mas é como diz, tu passando pelo vale da sombra e da morte, e Deus te tirando, te sustentando com o cajado, que aí tu consegue ter fé, porque tu sabe que tu não conseguiria suportar aquilo, mas alguém que tu não vê, mas que tu sabe que está dentro de ti, te ajudou. E é isso que eu estou tentando passar para minha filha, mas eu creio que as maiores experiências ela vai ter mesmo, por ela mesma. E, enfim, é no diálogo, através da palavra e de muita oração, porque cada um é um com Deus, né? Por mais que a gente seja mãe e filha, o que mais impede a gente de ter comunhão são os laços almáticos. Eu preciso ver a minha filha como minha irmã em Cristo. Que benção. Irmã, eu trouxe esse assunto da fase da adolescência e tal, porque eu estava aqui lembrando da nossa idade espiritual, né? Então, o que eu vejo assim que acontece que é interessante? Por exemplo, o adolescente chega numa fase que ele já se vê capaz de executar algumas tarefas onde antes ele dependia do pai e da mãe, né? E agora ele já, não, isso eu não preciso, eu consigo fazer. Eu consigo chegar e até a mesa e me servir sozinho. Não preciso mais que tu me dê a papinha na boca, né? Eu consigo tomar banho sozinho. Eu consigo... Aquelas fases bem rotineiras da nossa vida, que o adolescente... Não, peraí, eu consigo ir na padaria buscar o pão sozinho? Eu não preciso mais ir de mão com a mãe e com o pai. Eu já sei atravessar a rua. Né? E isso, se a gente trouxer para a nossa vida espiritual, chega uma hora que... Não preciso mais que alguém ore, eu oro sozinho. Não preciso mais agora ficar frequentando as escolas na igreja. Eu estudo sozinho em casa. Estou capaz, eu estou me sentindo bem. Eu não preciso pedir para alguém ir comigo orar no hospital. Vou sozinho. Cristo está em mim também. Né? E aí a gente faz aquelas, como é que é? Quer dizer assim, uma autocontemplação nossa, mas a gente se acha muito mais do que realmente a gente está naquela condição e a gente vai. Que é o que geralmente acontece com o adolescente, né? Fica ousado, fica querendo fazer coisas que não fazia antes, porque agora se sente capaz, com força, com robustez para fazer. E a nossa fase espiritual, geralmente, assim, chega, mas não sei qual é a idade espiritual para isso. Realmente eu não sei se é com quantos anos a gente atingiria uma adolescência espiritual, né? Mas eu sei dizer que chega uma hora, Helena, que parece assim, está com 5 anos, eu aqui já, né, um pouquinho também já com 8, chega uma hora que não, isso deixa que eu faço, né? E a gente quer bater no peito, deixa para mim que agora eu resolvo. E a gente leva uns tombos pela nossa ousadia, né? Porque o Senhor, a gente sempre vai ser dependente do Senhor.
embora, assim, naturalmente com os pais, né, a gente sempre vai ter uma ligação com o pai e com a mãe, embora a gente consiga executar algumas tarefas que a gente não fazia antes, que agora a gente faz. E que daí tem aquele choque também do que a gente quer fazer e do que a gente tem a obrigação de fazer na adolescência, né? Embora agora tu já tem capacidade, meu filho, então agora tu faz essa tarefa, né? Então, tá, mas não, mas isso eu não gosto. Não, mas isso é uma coisa que você tem que fazer. Amém. Trazendo isso para o espiritual, Helena, nós temos muita coisa para falar aí, né? Misericórdia. Na realidade é bem isso, assim, o nosso natural, ele é como o Ministério da Palavra diz, tu quer saber como é que tu está com Deus? Olha para o teu natural. Pelos frutos os conhecereis. Se Cristo está no controle da tua vida, o teu natural não tem que ser uma bênção? Seria a lógica, né? Porque os caminhos do Senhor são perfeitos. Mas então, quando eu olho para a minha vida natural, eu olho para o meu casamento, eu olho para a minha atitude como mãe, eu olho para o meu trabalho, eu olho para a minha relação, como eu tenho meu pai ainda, como é que eu posso me declarar espiritual? Se eu olho para Jesus e tudo que ele fazia era perfeito, não há como eu poder, seria assim seria apostatada a fé. Eu creio que isso é apostasia, né? A partir do momento que eu deixo esse espírito dizer para mim, não, agora tu é capaz. Agora tu é espiritual nessa área. Nunca, nunca. Teme ao Senhor, porque toda vez que esse bichinho, eu sempre digo, os bichinhos vêm na mente, vier e falar, não aceita. Não aceita. E aí eu vejo, quanto mais luz Deus te dá, mais disfarçado ele vem. Por isso, a gente precisa conhecer o nosso inimigo. Nós necessitamos conhecer as trevas para ter discernimento. Porque o Senhor, ele coloca o inimigo diante de nós, né? Mas como eu vou conhecer ele? A palavra diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. Mas por que eu ainda brigo com os meus pais? Por que eu ainda brigo com meu marido? Por que eu ainda brigo com minha filha, então? É porque eu ainda não tenho discernimento e revelação. Esses dias eu estava fazendo um estudo bíblico da semi-escola de libertação, e eu já estou há 5 anos na igreja, né? E nós estávamos compartilhando uma semi-escola antiga. E aí, aquela semi-escola, eu fui com o intento de ser liberta, né? Semi-escola de libertação. Eu não suporto mais os demônios agindo na minha vida. Mas quando eu comecei a semi-escola, eu já fui quebrada, porque a primeira ministração, ela justamente te leva a se doar. Ela não fala de ti para tu se libertar, ela quer que tu se doe, porque a tua libertação se dá através da doação. E incrível assim que daí já começou. E ali fala sobre a palavra logos e a palavra rema, né? E aquilo me chamou a atenção, nunca tinha ouvido falar sobre essas... Já tinha ouvido, mas nunca busquei conhecimento sobre isso, né? E eu fui direto para aquelas ministrações onde falava sobre isso. E aí o Senhor falou, né? Como é bom tu ter o conhecimento para levar para a oração, porque aí tu começa... Eu lembro que uma vez o Ministério da Palavra dizia assim, vai haver um dia em que se vocês não se alimentarem, vocês não vão saber usar a linguagem do Espírito, e como vocês vão querer morar no reino de Deus? No reino de Deus, essa será a linguagem. E isso me motiva a também me alimentar. Não para ter o conhecimento ensoberbecer, que é o que acontece geralmente, muitas vezes, em muitas áreas comigo. Fases. Primeiro ele me ensoberbece. E aí, daqui a pouco, o Senhor tem que mandar um vento norte, um vento sul para derrubar, glória a Deus, e aí depois ele vira vida. Amém? Mas e aí o Senhor me mostrou, a palavra logos é o conhecimento, né? Entrou, mas ela não pode ficar nisso, ela tem que virar rema, ela tem que virar realidade. E isso só acontece, como eu compartilhei lá no começo, com a comunhão individual com o Espírito. Quando tu busca, de alguma forma, eu sempre me cobro muito que eu tenho dificuldade de orar. Eu tenho uma tremenda dificuldade de orar e interceder. Mas o Senhor me dá uma graça muito grande para orar durante o dia, não formalmente. Em qualquer lugar que eu vou, eu estou sempre orando e pedindo, né? Mas eu também sei que eu preciso ter esse momento de comunhão, que é entrar no Santo dos Santos. E aí o Senhor, nos últimos dias, tem me proporcionado, dizendo assim, para de te auto-julgar. Eu vou te dar, só persevera. Então, no tempo do Senhor, mas eu preciso perseverar. Eu não posso aceitar que eu não preciso, porque o Espírito vem e diz, não, mas esse ministério não é para mim, eu não preciso disso, né? Não, eu não preciso desse momento de entrar no Santo dos Santos, porque olha só quanto conhecimento o Senhor já me deu, olha quanto eu já pratico da palavra. Não, vai chegar uma hora que vai me faltar. Vai me faltar o entrar no Santo dos Santos. Então, eu preciso batalhar para que o Senhor consiga romper nessa área da minha vida.
Amém. Que beleza, que a oração e intercessão, que eu creio que muitos aí que têm já esse ministério, que o Senhor deseja desenvolver, tem essa dificuldade, porque é o que a gente faz de mais que não aparece, né? Às vezes fazer o louvor, ser um mestre, parece ser mais tranquilo, mais fácil, porque logo você vai fazer e vai ter muitos para poder ver. Então, naturalmente casa aquilo, né? Vou ter a atenção da igreja. Agora, o intercessor, que tem que ficar em casa, orar de joelho no seu quarto quietinho, e ninguém vai ver. Nossa, aí parece que é uma obra mais difícil, né? E nós continuamos falando isso já no próximo bloco.